Hoje eu vou trazer para vocês a carteira de investimentos perfeita para o investidor iniciante. Mais do que isso, não vou só mostrar um exemplo de carteira para quem está começando, mas vou mostrar o passo a passo, um guia, um direcionamento para você que está aí nessa fase inicial, perdido, não sabe onde investir, não sabe por onde começar. Então assista esse vídeo até o final, porque ele é de extrema importância para quem está nessa fase. A gente sabe que nessa fase iniciante, eu já passei, todo mundo passa, a gente fica perdido, a gente não sabe onde investir, a gente escuta muita informação aí nas redes sociais e muitas vezes não sabe exatamente como começar com segurança, como começar do jeito certo. A primeira coisa que você precisa entender, você precisa identificar em que fase você está. Eu vou mostrar aqui 3 fases, que eu separei, que eu entendo que sejam as fases do investidor iniciante, e com certeza você vai se identificar em uma dessas fases. Vou trazer aqui alguns exemplos de investimentos, tanto ações quanto fundos imobiliários, títulos de renda fixa, para você entender também que dentro dessas classes, você precisa ter um critério sólido para poder selecionar os ativos. Nesse início, a gente acaba ficando ansioso, querendo investir rápido, já investir em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimentos no exterior. Você precisa ter calma e estratégia, porque a pressa, a ansiedade só vai te fazer tomar decisões ruins. E com isso você acaba perdendo tempo e muitas vezes, principalmente, acaba perdendo dinheiro também. Então calma, respira. O que você precisa inicialmente é buscar o quê? O conhecimento. Onde você vai investir deve estar diretamente ligado ao seu nível de conhecimento. Se você não entende nada, se você não conhece nada sobre investimentos, se você está começando do zero, você não vai sair ali comprando ações, fundos imobiliários de forma alguma. Você vai buscar primeiro os investimentos mais simples, que são o quê? Os investimentos em renda fixa, que são simples da gente entender, simples da gente fazer. E aí sim, paralelamente a isso, você vai buscar aprender como montar uma carteira de investimentos do jeito certo, como diversificar nos melhores ativos para longo prazo, porque de fato as ações, os fundos imobiliários, os investimentos no exterior, criptomoedas, enfim, os investimentos em renda variável são os melhores investimentos por longo prazo, desde que você saiba o que está fazendo. Não adianta nada você começar a ir investindo de forma aleatória sem saber o que está fazendo, isso não vai dar certo. Então, sem mais enrolação, vamos para as fases do investidor iniciante e eu vou mostrar essa carteira para vocês. Como eu mencionei anteriormente, a fase inicial, aquela fase do zero, é aquela fase que você ainda não sabe nada, ninguém nasce sabendo. É aquele momento que você se interessou a começar a entender sobre investimentos. É a fase 1, a fase que eu chamo de fase do aprendizado. Você tem que focar, você tem que entender, como eu disse, que nessa fase o seu foco inicial tem que ser total em buscar esse conhecimento, entender como as classes de investimentos funcionam, e enquanto isso você vai investir 100% na renda fixa. Renda fixa de curto prazo, que é aquele valor que você vai colocar ali na renda fixa, no Tesouro Selic. Coloquei aqui alguns exemplos: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária de qualquer banco, banco grande, caixinha do Nubank. É um investimento seguro que você faz e você pode resgatar a qualquer momento. Então, enquanto você está buscando conhecimento, como eu disse, buscando aprender como cada classe funciona, como funciona o mercado de ações de fato, como funciona um fundo imobiliário, como selecionar esse tipo de ativo, você vai investindo ali na renda fixa, por exemplo, montando a sua reserva de emergência. Esse é o primeiro passo que você tem que se concentrar e focar, porque o que vai de fato trazer resultado para você no longo prazo é você ter essa clareza, é você ter esse conhecimento. Então, como eu disse, não adianta você ter pressa, ficar ansioso para já sair selecionando sem saber o que está fazendo, correndo, com pressa. A gente investe por longo prazo. Você precisa ter calma, paciência, porque o quanto antes você aprender uma estratégia validada, aprender a diversificar uma carteira e aprender a selecionar os melhores ativos, mais rápido você vai ter sim resultado, vai gerar renda passiva com segurança e vai multiplicar seu patrimônio. Então essa fase 1, essa fase do aprendizado, ela vai de acordo com a realidade de cada um. Então, por exemplo, pode demorar aí 1 mês, 2 meses, não importa. O que importa é você começar a diversificar, você pular para a fase 2, que é o que eu vou mostrar aqui agora, sabendo o que está fazendo. Porque, como já dizia o maior investidor da história, o Warren Buffett, o risco da renda variável está em você não saber o que está fazendo. Então, seu foco inicial, nesse primeiro momento, tem que ser em buscar essa clareza, em buscar esse conhecimento. E aí a gente entra na fase 2, que é o quê? É o início da diversificação. Você começa aos poucos a diversificar, primeiramente em renda fixa. Você pode já começar a diversificar ali também, além da seu investimento de curto prazo, que é aquele com liquidez, como o Tesouro Selic, o CDB, como eu falei no slide anterior. Você pode começar a diversificar também em um título de renda fixa de médio ou longo prazo. O Tesouro IPCA, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2029, ele não serve para reserva de emergência, mas ele é um ótimo título que vai te assegurar ali um ganho
acima da inflação no médio ou longo prazo. Então ele é um ótimo investimento para você começar ali a diversificar sua carteira. Então eu coloquei aqui uma carteira, né, uma carteira teórica nessa fase 2 com 70% no título, na sua reserva de emergência, por exemplo, um título de liquidez, 20% em renda fixa em um título de médio prazo que você deve levar até o vencimento, e você vai começar ali de 5 a 10%, colocando pela primeira vez o seu pé na renda variável, pelos fundos imobiliários. Sempre gosto de falar para você começar, né, primeiramente por fundos imobiliários. Por quê? Porque é a classe de investimentos em renda variável mais fácil de você entender, são ativos muito menos voláteis do que as ações e pagam rendimentos todos os meses, ou seja, você já vai comprar ali seus primeiros fundos imobiliários e no próximo mês você já vai receber ali a sua renda passiva. Isso é importantíssimo para te motivar, porque você vai ver ali no mês seguinte pingando, mesmo sendo valores pequenos inicialmente, você vê aquele dinheiro pingando, fruto de um ativo que você investiu com segurança, sabendo o que está fazendo. Isso te motiva a investir mais, para no outro mês receber cada vez mais e assim por diante. Eu trouxe aqui até alguns bons exemplos de fundos extremamente seguros, fundos de qualidade, que eu estou sempre falando, sempre citando esses exemplos, que eles preenchem ali a maioria dos requisitos que eu utilizo para investir em fundos imobiliários. São ativos que já se provaram no tempo, estão aí há 10, 15 anos no mercado, são ativos com imóveis de qualidade, inquilinos de qualidade, com boa diversificação, uma ótima quantidade de imóveis. Então, inicialmente, além de começar devagar, com pouco, você deve buscar aqueles ativos que já se provaram no tempo, aqueles mais seguros, como o HGLG, o KNRI, o XPML, o MXRF11, o KNCR11. Vou mostrar aqui para vocês na prática, por exemplo, o KNRI, último rendimento pago por cota de R$1. Abrindo aqui o relatório gerencial, é importante você que está começando a investir, você abrir o relatório gerencial para você entender de fato sobre aquele fundo, porque aqui tem toda a explicação do gestor, o objetivo do fundo, o patrimônio líquido. Veja o patrimônio líquido, 4,5 bilhões de reais. Eu gosto de selecionar fundos imobiliários que tenham um patrimônio líquido de no mínimo 1 bilhão. Aqui a gente tem a vacância, né, que é a porcentagem do fundo que está vago, ou seja, quanto menor essa vacância, melhor. O KNRI é um fundo de imobiliário de tijolo, né? Ele investe em imóveis, que o objetivo é gerar renda com esses imóveis, né? Aluguéis mensais em prédios corporativos, ou seja, as lajes corporativas, escritórios e galpões logísticos. Então ele é um fundo híbrido, ele tem os dois tipos de imóveis na sua carteira. E aqui embaixo a gente consegue ver a localização desses imóveis, a gente consegue ver a foto dos imóveis em si, o valor de cada imóvel. Aqui, por exemplo, as várias lajes corporativas e prédios comerciais, temos as localizações, temos os locatários, os inquilinos do fundo. Aqui a gente tem o início do fundo, 11/8/2010, ou seja, 14 anos que o fundo está no mercado, ou seja, ele já se provou no tempo, ele está entregando o resultado aí há mais de 14 anos. Então é isso que você tem que buscar nesse início, ativos que já se provaram no tempo. Além de aprender a selecionar, você ter clareza para selecionar o ativo, saber exatamente os critérios que você precisa olhar, você deve priorizar esse tipo de ativo, bem diversificado, que já tenha se provado no tempo. Aqui a gente tem o HGLG, por exemplo, que vai nessa mesma linha, ele é um dos fundos mais antigos também aí da bolsa, ele está com dividend yield atual de 8,33%, ele está pagando, o último rendimento pago foi de 1,10 por cota, no relatório gerencial, como vocês podem ver, aqui é o relatório gerencial do HGLG, patrimônio líquido, 5,5 bilhões de reais, vacância de 5,8%, uma vacância muito boa, muito aceitável. Aqui a gente tem a relação de todos os galpões logísticos do fundo, são vários e vários galpões, são mais de 20 galpões logísticos. Então essa é a fase 2, você saiu da fase 1, você já está com uma base boa, você já tem ali uma noção, sabe já como selecionar um ativo e começa a diversificar ali em fundos imobiliários, diversificar ali também em renda fixa, e você começa aos poucos a estruturar a sua carteira de investimento, sem pressa, com calma e com estratégia. E aí a gente pula para a fase 3, que é a última etapa da fase do investidor iniciante, que eu gosto de chamar de início da consolidação da sua carteira. Você vai também diversificar onde? Em ações. Você vê aqui que a sua porcentagem em renda fixa começa a diminuir. Na fase anterior, no início da diversificação, você está com 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Veja bem que aqui a gente já passa para 80% em renda fixa e 20% em renda variável. A gente passou
a gente mantém os 10% em fundos imobiliários e começa a incluir o quê? Ações de boas empresas, seguindo a mesma linha de raciocínio para fundos imobiliários. Você vai procurar ali empresas em setores perenes, né? Setor de energia, banco, seguro, saneamento, empresas que já se provaram no tempo, já entregam lucro, já dão lucros consistentes daí há 10, 20, 30 anos. Porque como você está nessa fase inicial ainda, você é um investidor iniciante, esse tipo de ativo vai ter menos volatilidade, esse tipo de ação varia menos. E além disso, na grande maioria das vezes, essas ações elas pagam bons dividendos, pois ela tem uma recorrência muito maior de lucros e resultados. Então, dificilmente você vai ver uma empresa como essa caindo 20, 30%. Isso é fundamental para você dar sequência nessa estratégia de diversificação, saindo dessa fase de investidor iniciante. Mas lembrando, pessoal, isso tudo aqui você não vai fazer de um mês para o outro, tudo no mesmo mês. Isso é aos poucos, à medida que o seu conhecimento vai aumentando. Como eu disse lá no início do vídeo, onde você vai investir deve estar diretamente ligado ao seu nível de conhecimento. Então, se você está aprendendo ali primeiro sobre fundos imobiliários, foca ali primeiramente em fundos imobiliários. Depois você vai estudar um pouquinho mais sobre ações. Aí você investe um pouquinho em ações, sempre começando com valores pequenos. O que eu mais vejo são investidores iniciantes, começando muitas vezes sem nem ter uma reserva, não tem nem valor ali na renda fixa e já está querendo investir em ações, fundos imobiliários, investimento exterior. Você tem que seguir um passo a passo, ir devagar. À medida que seu conhecimento vai aumentando, você vai diversificando. Não adianta ter pressa, não adianta ficar ansioso nesse início, porque isso não vai te dar resultado. O que vai te dar resultado é a clareza na hora de selecionar o ativo. Você ter uma estratégia validada, uma estratégia de diversificação, de macroalocação, que é exatamente esses slides que eu mostrei aqui para vocês. Então, passada essas primeiras 3 etapas, aí sim, você começa a pensar, por exemplo, em começar a diversificar no exterior, em ativos americanos, que eu acho fundamental a gente ter na carteira também, ETFs, stocks, REITs, enfim. Mas não adianta nada você já começar lá no exterior, ah, Pedro, eu quero investir nos ETFs, ah, eu quero investir nas stocks. Aí você vai olhar a carteira da pessoa, a carteira aqui no Brasil, a carteira tá toda bagunçada, sem estratégia, toda desbalanceada, com ativos arriscados. Qual o sentido disso? Você tendo uma carteira desbalanceada e arriscada aqui no Brasil e começar ainda a investir no exterior, isso vai trazer mais risco ainda para sua carteira. Depois vai ficar ainda mais difícil de você levar ela para um caminho mais seguro, vai ficar mais difícil para você balancear. Então vai com calma, respira, vai estudando, vai aprendendo, fazendo devagar. O nosso objetivo quando a gente monta uma carteira de investimentos como essa, não é para a semana que vem, não é para o ano que vem, é para daqui 10, 20, 30 anos. Então não tem necessidade de você ter pressa, não tem necessidade de você correr. E se você quiser aprender, né, de forma detalhada, direcionada, com o meu acompanhamento, você quiser pular essa etapa, né, adiantar esses passos, aprender de fato quais são os critérios que eu tenho que utilizar para selecionar uma ação, um fundo imobiliário, um título de renda fixa, um investimento exterior, a mentoria Clube Invest vai te dar todo esse direcionamento. Tudo de forma bem didática, bem direcionada. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que um dos nossos 3 planos vai fazer sentido para você. Voltando aqui para nossa carteira, nessa terceira fase, a fase da consolidação, vamos falar um pouquinho sobre as ações. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Banco do Brasil, uma ótima empresa do setor bancário. Poderia trazer aqui também Itaú, né? É um ótimo exemplo também. Engie, setor de energia elétrica. Sanepar, setor de saneamento. BB Seguridade, setor de seguros. Trouxe aqui também a VEG, que é uma empresa que não está inserida nos principais setores perenes, mas quando você for fazer a análise dessa empresa, você vai ver que apesar dela ter um potencial grande de crescimento, ela é uma empresa que vem entregando resultados consistentes, recorrentes ao longo dos anos. E é esse tipo de empresa que você tem que focar. E é sempre bom lembrar, sempre deixar bem claro, pessoal, que esses ativos que eu tô trazendo aqui para você não é uma recomendação de investimento. É só um exemplo de uma carteira. Eu quero que você entenda o tipo de ativo que você deve buscar nessa fase inicial. Não é para você simplesmente chegar amanhã e replicar essa carteira e lá copiar os mesmos ativos sem saber o que está fazendo. Porque aí você vai cometer exatamente o principal erro do investidor iniciante, que é investir sem ter conhecimento. Você deve buscar a clareza, isso é o mais importante, como eu já deixei claro aqui para vocês. Quando vocês começarem na renda variável, é nesse tipo de ativo que vocês devem focar. Como eu disse, ativos que já se provaram no tempo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa carteira iniciante, desse direcionamento para você que está iniciando. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!